sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, amigos. Boa noite aos seus colegas, ao pessoal que está em casa nos assistindo. É uma alegria imensa. Nós estamos aqui de novo para mais uma roda de conversa. Um capítulo que traz como uma dos princípios da doutrina espírita. Nós vamos falar hoje de reencarnação. E antes de nós começar, os colegas vão dar o seu boa noite. Emerson. Boa noite, Lídia. Boa noite, Sandro. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham, aqueles que já vêm conosco há várias semanas, aqueles que chegam pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. É sempre uma alegria muito grande esse trabalho, essa roda de conversa, que é um momento em que nós nos encontramos aqui entre trabalhadores, entre amigos,
e temos a oportunidade de revisar aquilo que nós já estudamos nos domingos no nosso grupo de estudo e de uma forma bem informal compartilhar com aqueles que nos assistem esse conteúdo que tanto nos auxilia, que é o conteúdo da doutrina espírita, mais especificamente o Livro dos Espíritos, né, neste estudo. Seja agradável a todos e de muito bom proveito. Sandro? Boa noite, os queridos colegas que fazem parte desse trabalho. Boa noite aos que nos ouvem, que nos assistem, aos que permitem, né, que nós possamos entrar nos seus lares, levando informação. E o Livro dos Espíritos é o livro que mais gera curiosidade em todos nós, né, que é onde estão as perguntas, né, e perguntas que elas se encaixam para quase todos nós, né. E o tema de hoje que nós vamos tratar é sobre um dos pilares da doutrina espírita, né? Conversamos, às vezes, durante os nossos estudos, nas nossas conversas, que quando quer se levar algum argumento e não se admite a pluralidade das existências, vai por terra quase toda a argumentação que o Espiritismo se embasa para mostrar tantas coisas que são a dúvida de todos nós, né? Então, hoje nós vamos tentar falar alguma coisa nesse sentido, sempre lembrando o que o Emerson sempre fala, que a gente não esgota em hipótese alguma o assunto, e esse assunto especificamente é um assunto que pode ser buscado em várias literaturas, né, que é a pluralidade das existências e reencarnação, né? Então, que nós tenhamos um bom trabalho e que possamos despertar, pelo menos, a curiosidade daqueles que nos ouvem, né? Que Jesus nos acompanhe aí nessa empreitada de hoje. Que assim seja, né? Amigos, estamos no livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências e o subitem da reencarnação. Começamos hoje, então, para todo mundo se situar, a questão 166. E Kardec pergunta aos espíritos: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Resposta: suportando a prova de uma nova existência. Pergunto mais uma: como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Responderam: depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. Pergunta: a alma passa, pois, por várias existências corporais? Respondem: sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o seu desejo. E para finalizar essa questão, parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar o corpo, toma outro, ou então ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos respondem com uma palavra só: evidentemente. Amigos, aqui está um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a reencarnação. Deus nos fez simples, nos criou simples e ignorante, e é através das nossas sucessivas vidas que a gente consegue as nossas conquistas morais e a nossa evolução como espírito. Antes dos colegas continuarem para nos ajudar, a questão 167, 168 e 169 é objetivo da reencarnação, número de existências e quantas número das encarnações que a gente pode viver, né? Sandro, me ajuda com o objetivo da reencarnação? Não, eu ia começar um pouco antes, até lá, né, na questão 66, quando diz ali que a alma que não alcançou a perfeição, né? Então aí já está toda a base de todo o resto desse capítulo, né? O Emerson dizia ali que, antes aqui, né, de nós entrarmos no ar aí, que daria para falar uma noite inteira sobre essa primeira questão aí. Realmente, olha só, ele já abre dizendo que não alcançou a perfeição. Então, isso aqui já abre as possibilidades do que nós vamos falar para frente, da justiça, da desigualdade,
da condição evolutiva de cada um, né, do palco em que cada um se insere para que desenvolva a sua vida nesse mundo, né? Então, ele já começa mostrando que existem diferenças. E essas diferenças que existem entre nós é que vai justificar tudo isso que nós estamos falando, né? Então, aí, qual é que é o objetivo dessa reencarnação? É para que, com o tempo, essas diferenças se atenuem, com que todos nós possamos crescer. Nós vimos aqui outras vezes que o nosso destino, como tu disseste, é sair lá da ignorância e chegar ao mundo evoluído, e a ferramenta para isso é a reencarnação. A reencarnação é o degrau que subimos paulatinamente a cada ida e vinda para o plano espiritual, né? Que faz com que nós cheguemos lá em cima, e conforme nós vamos subindo, cada vez mais nós vamos ficando mais uniformes, vamos supor assim, em evolução, porque nós já falamos muitas vezes aqui também, que às vezes a gente tenta julgar, né? Às vezes a gente tenta julgar porque que o fulano é melhor que o Beltrano, mas como é que nós vamos julgar se nós não sabemos qual é a escalada de cada um, né? E se nós entendêssemos a encarnação como única, nós não entenderíamos essas diferenças. Então, o objetivo dessa reencarnação é justamente isso, né? Para que a gente vá progredindo como espírito e, obrigatoriamente, como humanidade, porque o progresso da humanidade nada mais é que os progressos individuais de cada espírito, e que se faz mediante a reencarnação. Mano, Emerson, o número de encarnações é igual? Podemos encarnar várias vezes, uma vez? O que os espíritos nos respondem? A Lid tem a responsabilidade, hoje é a missão impossível, que é pautar o capítulo de uma maneira que nós possamos contemplar tudo aqui, e eu e o Sandro não queremos sair da questão da primeira, da 166. E os espíritos vão nos dizer sobre o que tu traz, Lid, que nós reencarnaremos quantas vezes forem necessárias. E também que o número dessas reencarnações ele não é igual de uma pessoa para outra, porque depende do nosso interesse em superar as dificuldades, em evoluir. Nós imprimimos determinada velocidade e conseguimos avançar mais ou menos em uma mesma encarnação. Então, reencarnaremos quantas vezes for preciso. Mais adiante nós vamos ver que, inclusive, em outros mundos. Mas, voltando lá na 166... E é muito interessante isso, porque, veja bem, lembro do nosso amigo de Panambi, o Amaral, né? Ele disse que quando conheceu a doutrina espírita, numa palestra na nossa casa, tudo era muito legal, era muito harmonioso, era muito bonito, mas tinha uma coisa que ele não podia aceitar, que era a reencarnação. E aí depois ele foi descobrir que não tem profundidade a doutrina espírita, compreensão maior, sem o entendimento da reencarnação. Um dia um amigo me perguntava, tomando coragem para falar sobre a doutrina espírita, porque também tem isso, né? Algumas vezes as pessoas se constrangem, não se sentem à vontade, a gente está louco para falar, só que a gente não quer sair doutrinando as pessoas, então a gente deixa que as pessoas pautem o assunto. Mas, mano, vocês acreditam mesmo que vocês vão encarnar em outra pessoa? Assim, veja bem, tem um grande equívoco nessa tua reflexão. Nós não encarnaremos em outra pessoa. Nós somos sempre a mesma pessoa, o mesmo espírito, reencarnando em diferentes corpos físicos. Acontece que nós acreditamos algumas vezes que o nosso corpo físico é a sede da nossa inteligência, é a nossa inteligência e a nossa individualidade. E, na verdade, é o que está momentaneamente carregando a nossa inteligência e a nossa individualidade. E aí, nessa questão 166, que é muito profunda, quando ele diz assim, na subquestão B, a resposta dos espíritos: todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-os na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o objetivo deles. Bom, nos manter na ignorância que eles próprios se encontram. Do que é que estamos falando aqui? Daquelas pessoas que combatem a ideia da reencarnação sem conhecer os princípios que fundamentam a reencarnação.
Então a reencarnação parece uma coisa muito estranha, uma coisa impossível num primeiro momento, quando nós não nos debruçamos para tentar compreender, porque é a única condição em que é possível se confirmar a justiça divina e um propósito maior e justo do ponto de vista divino, a reencarnação. Sem a reencarnação nós não conseguimos compreender isso. Para aqueles que tomarem um baque, um susto muito grande nesse momento, escutando sobre a reencarnação, nós convidamos que consultem o Livro dos Espíritos e comecem pela primeira questão, pela introdução, melhor dizendo, e avancem pelas questões, que a ideia ela vai se formando de uma maneira em que nós podemos compreender, que a nossa razão pode compreender, e vai fazer muito sentido depois que a gente estudar um pouquinho. Então, antes de nós semearmos a ideia ou combatermos a reencarnação, nós precisamos conhecer, nós precisamos entender este fundamento para daí sim emitir uma opinião. Bem, Emerson, e voltando na 166, lá no último item, também é interessante aquilo ali quando diz que nós habitamos um novo corpo, ou não de uma outra pessoa, como o exemplo que tu colocaste aí naquela discussão com o teu amigo, né? Não de uma outra pessoa, mas um outro corpo. E isso faz a diferenciação importante da ressurreição, né? Porque muitas religiões acreditam na ressurreição que se reviveria com o mesmo corpo em um outro lugar, né? E aqui a doutrina espírita mostra de forma bem sucinta, bem clara isso, que a reencarnação é o mesmo espírito encarnado em outro corpo, em uma outra existência, né? E que aqui nós podemos dizer assim, e que ela não necessariamente será do mesmo gênero. Isso é importante nós dizermos também. Então, por exemplo, o Sandro vai reencarnar Sandro? Não, o espírito em maiúsculo, né, que hoje está Sandro, vai reencarnar numa outra ocasião, talvez como Maria, talvez como Joana, né? Hoje o Sandro está na condição da raça branca, ele pode reencarnar na próxima encarnação, o mesmo espírito em um corpo de cor negra. Hoje o Sandro está numa condição saudável, ele pode reencarnar na próxima encarnação com um corpo doente, né? Então isso é muito diferente do que se preconiza como ressurreição. E que a ciência, né, Sandro, já nos prova a impossibilidade de nós reencarnar no mesmo corpo, né? Já que vamos nos decompor, vamos voltar para a Terra, né? De onde viemos, né? E vamos ser dos mesmos elementos que constituem uma árvore. Que morreu, né? Um animal que morreu, enfim. Quando nós nos lembramos das pessoas que já desencarnaram, independente da nossa religião, já é meio que natural em nós a percepção de que aquele espírito, vamos falar, aquela pessoa, ela continua, que talvez ela tenha condições de perceber aquilo que nós emitimos. E a ideia que nós preservamos, naturalmente, não é a ideia de um corpo físico se decompondo. É a ideia de uma individualidade que segue um rumo, que tem uma continuidade, que nós desejamos que esteja próximo daqueles outros que já se foram, que nós desejamos que esteja olhando, algumas vezes as pessoas dizem, olhando por nós, ou que ainda nós estamos desejando bem àquela pessoa. E por que é que naturalmente não nos vem à cabeça um corpo se decompondo? Porque somos nós também possuidores da centelha divina. Esta informação ela não precisa ser colocada em nós, ela precisa brotar de nós, porque é lógico, é agradável ao nosso entendimento nos lembrarmos disso, que é assim que as coisas funcionam. Porque se na crença da religião tradicional, aquele espírito em dormência, ainda ligado a um corpo físico em decomposição, porque nós não podemos aqui ignorar aquilo que acontece na natureza, e nós sabemos também que depois há essa afinidade que tu já citou aí, do nosso corpo físico se decompondo, se integrar a essa natureza orgânica.
E não é assim que nós nos lembramos das pessoas, não é essa a sensação que nós temos quando aqueles queridos deixam a Terra. Por quê? Porque nós sabemos de alguma maneira que esta jornada continua, né? Que isso continua de uma maneira não mais material, mas nós poderíamos aqui dizer espiritual. O que acontece é que a doutrina espírita dá detalhes de como isso funciona. E o mais interessante é que ela não entra em confronto com aquilo que nos ensinou Jesus. Pelo contrário, ela nos explica e valida aquilo que o Cristo nos ensinou. E aí nós vamos cada vez mais percebendo a nossa natureza espiritual. Porque não é possível que tudo se resuma a uma única existência material, em que as condições que nós nos encontramos aqui são tão diversas uns dos outros, né? Com diferentes oportunidades, com diferentes, enfim, inseridos em diferentes meios e com tendências naturais que são influenciadas pelo meio em que nós vivemos. Sobre justiça da reencarnação, a questão 171, Kardec pergunta: sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? E o início da resposta é sobre a justiça de Deus e a revelação. E a reencarnação, ela nos coloca às claras, né? A justiça divina. Um pai que é tão magnânimo, um pai que é todo amor, que é todo justiça e bondade, nos dá essa oportunidade de encarnarmos muito melhor. Ele nos renova essa oportunidade de viver mais uma existência, ou tantas quantas forem necessárias, para a gente corrigir os erros, para a gente melhorar como pessoa, como espírito, em busca da nossa evolução, em busca da nossa perfeição relativa, né? Sandro, pode continuar aí nessa questão. Não, e acima de tudo, esse dogma da reencarnação. Dogma é aquilo que é tido por uma doutrina como indiscutível, né? E no Espiritismo, a reencarnação é um dos 5 pilares, né? Então é indiscutível, é algo pacífico, né? Que se acredita, então, na reencarnação. E é ela que justifica que não existe privilégio. Isso é uma das coisas legais, né? Quando a gente fala da justiça divina, quer dizer exatamente isso, justiça, ou seja, o igual para todos. E por que nós não estamos, então, em condições iguais? Por que um sofre, por que o outro não sofre? Por que um é saudável, por que o outro é doente? A reencarnação explica isso. É por isso que nós falamos lá no início que quando se tira fora esse argumento da reencarnação, se tira toda a base de discussão. Toda a base da discussão. Parece que todas as outras respostas ficariam vazias. E é por isso que as respostas da doutrina espírita são tão ricas. Não são vazias. Porque está embasado nesses pilares, né? Nos 5 pilares lá do Espiritismo, do qual nós estamos falando agora é o da reencarnação. Existem os outros 4, nós já falamos aqui, é motivo de estudo também. Né? E quem tiver interesse pode até procurar, né? É bom deixar uma questãozinha para as pessoas, né? Ver quais são os outros 4 pilares, né? Mas, enfim, então, é isso que justifica que não existe privilégio. Então, se hoje eu estou passando por dificuldades e o outro não está, o outro não foi privilegiado. Né? Ele está numa condição diferente. Aí podemos perguntar, ele não está em condição de desfavorabilidade. Então, ele é mais evoluído do que eu? Não necessariamente. Porque talvez ele esteja passando por uma demanda espiritual de passar uma encarnação sem privações. Mas qual é o tipo de teste que ele está precisando passar? Qual é o tipo de virtude que ele está precisando desenvolver com essa condição? Então, a reencarnação nos torna mais humildes quando nós entendemos ela, porque além de entender que o Pai é generoso, né, que ele nos dá opções de sermos melhores através dela, pelas existências, ele tem que nos dar também a humildade de perceber que aqueles que estão melhores do que nós, talvez tenham mais méritos do que nós. Também justificado pela reencarnação. Tiveram encarnações mais produtivas, mais proveitosas do que as nossas. Né? E Jesus veio aqui como o modelo do ideal a ser feito.
né? Mas nós falávamos no estudo no domingo que existem tantas outras personalidades mais próximas de nós, o Emerson falou isso no domingo, que podem nos balizar como referência, já que Jesus ainda é tão longe para a nossa inferioridade, né? Então, a encarnação entra nesse processo aí de mostrar que essas desigualdades não são injustas e que não há privilégio. Eu grifei aqui nessa questão, gente, uma parte dos comentários de Kardec que diz: se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. Não é possível que Deus, que a nossa condição tão diferente, as nossas oportunidades tão diferentes, as nossas experiências tão diferentes, o meio em que nós estamos inseridos na sociedade, a cidade, o país que nós estamos, o continente que nós estamos inseridos, isso nos traz experiências diferentes. E é muito mais fácil eu tomar algum lado, melhor ou pior, em função dessa experiência que eu estou vivendo nesse momento. Então, Deus facilitaria para alguns e dificultaria para outros. Porque, nós falamos isso no estudo também, nós estamos aqui no conforto do nosso lar, utilizando a tecnologia, e a nossa preocupação nesse momento, muito provavelmente estamos alimentados, não estamos com sede, não estamos com frio, estou vendo aqui que estamos todos agasalhados, e podemos refletir sobre questões existenciais de uma maneira tranquila, sem que ninguém nos perturbe. Neste mesmo instante, outras pessoas, em outros lugares do mundo, estão lutando para sobreviver. Estão buscando ficar em pé, matar a sede, a fome. Talvez não se alimentaram hoje, estão pensando com o que é que vão alimentar seus filhos amanhã. Então a condição é diferente, as oportunidades são diferentes. E sem a reencarnação, não haveria como nós encontrarmos a percepção da justiça divina. E aí segue o comentário de Kardec dizendo assim: a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica, e os espíritos a ensinam. Então, o que o Sandro disse antes sobre, hoje eu sou o Sandro e estou nesta condição. Amanhã eu serei, a individualidade é a mesma, o espírito é a mesma, mas utilizando um outro nome talvez, ou talvez não. Talvez um Sandro negro em outra oportunidade, talvez um Sandro baixinho, talvez um Sandro em uma dificuldade específica, que é importante para a sua experiência evolutiva, que pode ser mais difícil ou mais fácil em função da sua necessidade, em função daquilo que ele fez nesta encarnação. E aí o texto vai seguir os comentários de Kardec numa reflexão que segue mais ou menos pela seguinte via. A religião tradicional, algumas vezes, nos condena ao céu de contemplação ou ao inferno de sofrimento em função de um ato da nossa existência. Então, nós observamos que algumas pessoas imaginam que, podendo ter uma vida desvirtuada, desregrada, de equívocos e de maldade, e talvez no último momento desta existência física, no momento de arrependimento, tem todas as suas faltas perdoadas e estão habilitadas a um céu, a um paraíso de contemplação perpétua, em função do seu arrependimento. E também observamos pessoas que podem ter uma vida inteira de exemplo de moralidade, de auxílio, de caridade, de amor, mas que talvez já próximo ao fim da sua existência ou em determinada fase da sua existência atual, erra, se atrapalha pelos motivos mais diversos e comete uma falta grave que aos olhos da sociedade é condenada e aos olhos da religião também, e é condenada ao inferno e tudo aquilo que ela fez de bom não conta. Porque aquele único momento, talvez de desespero, a condenou ao inferno eterno. E parece justo isso? Seria justo isso, que este momento
de arrependimento, talvez no final da vida, apagasse um passado faltoso, ou que um momento de equívoco, de erro, de desespero em que nós infringimos a lei humana e a lei divina, nos condene ao inferno eterno sem que nada de bom que nós fizemos pese nesta balança? Não. Aquilo que nós descobrimos como uma verdade, que nos completou o coração no final da vida, mas que não deu tempo de praticarmos e de exemplificarmos nessa existência, nos será dada a oportunidade numa próxima e nós continuaremos. As nossas faltas graves, elas não são apagadas por um simples arrependimento que muitas vezes são os lábios informando mais do que o coração. Nós, sim, o primeiro passo para a nossa transformação, e a doutrina espírita está sempre nos mostrando aquilo que Jesus já nos falava, é o arrependimento o primeiro passo. Mas por aí passa a reparação e a expiação. Quer dizer que numa próxima existência eu enfrentarei dificuldades que são a consequência dos meus equívocos da encarnação passada. Mas eu terei novas oportunidades para poder compensar tudo isso. Também mostra que na minha próxima encarnação, se não for possível ainda colher os frutos do bem que eu plantei, eu terei essa oportunidade na próxima encarnação. Então, a ideia de uma única existência, em que o nosso futuro muitas vezes é definido por um ato que leva algumas vezes segundos, essa ideia ela não é uma ideia que está de acordo com a justiça divina, não com o Deus que nós imaginamos que seja bom e justo. E aí a doutrina espírita nos mostra como é que funciona a dinâmica da reencarnação. Emerson, e tu falaste aí de duas condições de espíritos que teoricamente cumpriram a sua encarnação. Nós poderíamos falar aqui um assunto que depois vai ser tema para frente, mas só para dar uma pincelada, né, que não vai ser do encontro de hoje, o que dizer das crianças que desencarnam cedo? Não tiveram tempo de ser boas ou más, não tiveram tempo de fazer a escolha. Aí o que dizer disso? Né? Seria de uma injustiça sem tamanho você privar, falamos tanto já de livre-arbítrio, né? E daí você privar aquele espírito da escolha, porque ela esteve por aqui por um dia, por algumas horas ou por alguns meses, né? É uma outra linha de raciocínio também dentro da justiça divina que vocês que estão nos ouvindo podem trazer para as consciências e perguntar realmente, ó, qual é o destino de uma criança? Né? A reencarnação explica que ela esteve criança por aquele período, mas ela é um espírito já milenar, que já pôde em outras épocas cumprir um roteiro integral de encarnatório, ou não, talvez abreviou ele, por isso que ele veio. Enfim, tantas coisas que nós já discutimos aqui, mas é um outro veio de raciocínio que prova a justiça da reencarnação. Eu acho que nesse início de conversa aí, que já deu uns 20 minutos, o pessoal de casa não ficou com alguma dúvida, ou melhor, já não foi instigado a fazer alguma reflexão, até então, agora fez, né? Porque foi momentos de muita reflexão e muito importante nesse princípio fundamental, nesse pilar da doutrina espírita, que é a reencarnação. E a doutrina que nos apresenta Jesus como modelo, né? E que nos diz a oportunidade de nos assemelharmos a ele, uma reencarnação apenas. É tão pouca para a gente alcançar valores morais e de conhecimentos que Jesus tem, né? Que é outro motivo que nos fomenta a ir atrás dessas informações sobre a reencarnação, se alguém ainda tem uma dúvida sobre. Vamos seguir o capítulo. Encarnação nos diferentes mundos. E a questão 172, Kardec pergunta: nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Não, não todas, mas nos diferentes mundos. Aqui passamos neste globo
não é a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Que vale nós lembrar aqui é a questão das escalas dos mundos, que a gente já conversou isso em rodas passadas, já nos aprofundamos. Então, temos mundos primitivos, mundo de prova e expiação, um exemplo a Terra, né? Mundo de regeneração, mundo ditosos e mundos celestes. Então, os amigos em casa que tiverem interesse, passados aí tem um pouquinho mais sobre esses diferentes mundos. Sandro? Eu já abri o microfone, que é ansioso, né? É um dos meus vícios, né? Que não é nada característico do espírito evoluído, mas enfim, né? O que eu acho curioso aqui nessa questão é quando os espíritos nos dizem que a Terra é uma das mais materiais do nosso mundo. E aí nós achando, e por muito tempo se mataram pessoas por achar que a Terra era o centro do universo. Mataram-se pessoas que questionavam isso, né? E aqui os espíritos nos dizendo que o nosso planeta é um dos mais materiais. E se ele é um dos mais materiais, para quem já acompanhou nossos estudos, sabe que proporcionalmente, então, é um dos menos evoluídos, porque quanto mais evoluídos nós estivermos, menos materializados nós estaremos. Então, isso aqui, ó, nos coloca de novo no nosso lugar, de novo nos traz a humildade como virtude a ser trabalhada, nos mostrando que no universo conhecido, que é aquele que já se conhece, nós somos um dos mais materiais, que os espíritos estão nos dizendo. Então, a nossa caminhada é muito longa. Então, assim, ó, se nós estamos ainda num processo de achar que nós já estamos quase bons, nós estamos com um problema terrível na nossa régua, como nós falamos no domingo. Nós precisamos ver repensar essa nossa régua de medição das nossas virtudes, né? Porque os espíritos estão nos dizendo que nós estamos ainda muito para trás nesse contexto aí, né? E ele nos diz que nós podemos transitar entre vários mundos, né? E que por mais que a Terra seja uma material, ela também está num processo de transição planetária, né? Aonde aqui para frente, inclusive, fala se valeria a pena reencarnar na Terra, né? E eles dizem que não necessariamente. Depende do que vai se fazer aqui, né? Se você vai cumprir uma missão, então vai ser louvável, você vai crescer, né, junto com ela. E nós sabemos que hoje a Terra está passando por um processo de transição em que nós gostaríamos de continuar aqui pelos estudos que nós já fizemos, né? Porque ela vai passar por um mundo onde o bem vai começar a crescer em relação ao mal, né? Vai se aproximar, pelo menos, porque hoje o mal predomina ainda em nós, justamente por esse nível de materialismo que nós temos, né? Mas vai ser interessante continuar aqui, porque a Terra vai estar passando por um processo agora em que ela está sendo colonizada por espíritos mais evoluídos, né? Lembrando, né, Sandro, que esses espíritos que vão habitar o mundo da regeneração são os espíritos do mundo de prova e expiação que estão se transformando, antes que alguém imagine que alguém vai vir uma caravana de espíritos melhores de fora para fazer o mundo de regeneração. Não, somos nós que devemos acelerar esse processo, transformando esse mundo de provas e expiações em um mundo de regeneração. E como é que nós fizemos isso? Como é que eu acelero esse processo? Será que é eu cuidando da vida do Sandro para que o Sandro se transforme numa pessoa melhor? Será que é a Lid cuidando da minha para ver se eu estou fazendo certinho? Não, é cada um de nós cuidando da nossa evolução individual, auxiliando o nosso próximo dentro do possível, mas fazendo da nossa individualidade algo melhor, e assim, coletivamente, nós avançaremos nesse passo importante do mundo de regeneração. E os espíritos vão esclarecer que aqueles que não estiverem em afinidade com essa psicosfera já mais de bem do que de mal, como muito bem disse o Sandro, eles vão ter que ser realocados, reacomodados em um mundo onde eles possam ser úteis ainda, mas que nós não perdemos aquilo que nós conquistamos, mas também não podemos ficar atrasando as coisas para os outros. E aí nós vamos ajudar no mundo inferior, talvez, aonde lá seremos úteis e continuaremos a nossa jornada com um pouco mais de dificuldade.
esse intercâmbio de um mundo do outro mundo, tem várias questões aqui no Livro dos Espíritos, e é bastante interessante para aqueles que têm curiosidade, mas como já foi abordado aí, a gente está num mundo ainda muito material, inferior ao nosso, seria um mundo primitivo, que é muito mais ligado às questões animais ainda, à descoberta do instinto, né? Bem mais delicada a situação do que nós nos encontramos hoje. E hoje, embora intelectualmente já um pouco mais evoluídos intelectualmente do que no mundo primitivo, nós nos atrapalhamos, nós fizemos esse uso intelectual muitas vezes para satisfazer ainda as paixões do corpo físico. Aquilo que fazíamos no mundo primitivo através da força, hoje algumas vezes fazemos através da inteligência, que é alimentando os prazeres que envolvem a satisfação da nossa matéria, do nosso corpo físico. E aí nós, por alguns momentos, e não é privilégio de ninguém, os espíritas estão incluídos nessa, e a diferença é que percebem as suas fraquezas, talvez em determinado momento, como o Sandro falou da ansiedade antes, mas nós estudamos aqui as coisas que nos afetam. Então, nós também enfrentamos as mesmas dificuldades, o católico, o espírita, o evangélico sofre dos mesmos problemas, porque estamos inseridos na mesma condição. Talvez os mais necessitados são aqueles que têm a formação do espiritismo, para que a sua razão, compreendendo, possa auxiliar a modificar os seus atos, né? Mas é um exercício diário de conseguir investir na nossa transformação moral, para que possamos, em uma nova reencarnação, alcançar uma condição melhor do que nessa condição. Nós não queremos mais, pelo conhecimento que a doutrina nos disponibiliza, sofrer pelos mesmos motivos. Então, quando identificamos em nós uma falha moral, seja o egoísmo, a vaidade, enfim, as tantas dificuldades que nos assolam, quando identificamos isso, buscamos combater. E aí é aquele movimento que a doutrina nos auxilia de descobrir as nossas falhas para que a gente possa trabalhar e tentar suportá-las, mas não é superá-las, melhor. Mas não é fácil para ninguém. E aí os espíritos vão dizer que algumas vezes espíritos de mundos mais evoluídos, eles acabam reencarnando num mundo menos evoluído, como é o caso da Terra, com o objetivo missionário de nos auxiliar, de nos mostrar, nos apontar caminhos, de nos apontar direções, através dos seus exemplos, mostrar que é possível. Aquilo que Jesus fez, que veio aqui, mostrou e disse o caminho, Jesus mais ou menos poderíamos resumir da seguinte maneira, ele falou assim: façam que nem eu, que eu estou mostrando que é possível. Né? E aí a gente não consegue, se atrapalha, aí busca um exemplo, como o Sandro disse antes, mais perto. Jesus não é do meu tempo, eu nem sei se existe. Bom, mas Mário Teresa, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Irmã Dulce, são espíritos contemporâneos que fizeram, mostraram, provaram que é possível levar uma vida com base no amor de um jeito que nós achávamos que não fosse possível. E aí vamos buscando, através desses exemplos, nos melhorar. Eu queria usar dentro dessa encarnação nos mundos diferentes ainda. Eu abri o microfone há mais tempo, né? Porque eu ia falar e o Emerson puxou o assunto, quase que eu fechei o microfone, mas cabe ainda eu falar alguma coisa assim. Eu lembro uma vez um amigo me perguntou assim, se a gente só evolui, então quer dizer que eu não vou vir numa condição pior da que eu tô. Mas ficou caracterizado que a dúvida dele era em relação à condição física dele. Aí eu disse assim, não, você pode vir numa condição de extrema miséria. Tá, mas eu não evoluí? Daí eu disse, não, o teu espírito evoluiu, mas o ambiente em que você vai vir cumprir a tua próxima encarnação talvez seja um ambiente mais hostil do que você está hoje, em função da necessidade de você fazer o teu trabalho de resgate ou para você auxiliar o resgate de alguma humanidade que precisa de ti, parte da humanidade que precisa de ti. Eu acho que é pertinente, né, pessoal, essa informação, porque às vezes a gente acha que o fato de nós estarmos evoluindo, nós viremos cada vez mais num mundo melhor de vida boa, né? Mas sempre como nós somos ainda muito materiais nas nossas sensações, nós atribuímos essa vida boa a não ter necessidades físicas.
E não é isso que o Espiritismo está dizendo. Ele está dizendo que o nosso espírito vem cada vez mais evoluído. Não que a nossa vida material cada vez mais confortável. Essa relação não é direta assim, né? Se nós pudéssemos, Sandro, fazer um vínculo de patamar evolutivo com a condição de nascimento, nós temos aí o espírito mais evoluído que teve na Terra nascendo numa estrevaria, né? Ótimo. Então, é isso aí. Então, assim, quando a gente imagina, inclusive, vou usar o termo que tu usou, a hostilidade da miséria, né? Mas quantas vezes o encanto do material, né, a sedução do material é a hostilidade nos cercando, nos envolvendo. Então, a nossa insistência, por que isso acontece? Porque nós acreditamos ainda, e nós oramos algumas vezes, e acreditamos na ideia de que se a gente fizer tudo bonitinho, Deus vai nos dar um monte de coisa. Se eu estou fazendo certinho, se eu melhorei, vai me dar dinheiro, vai me dar conforto, vai me dar ar-condicionado, vai me dar sombra e água fresca. E aí, quando nós vemos os espíritos mais nobres, que citamos alguns aqui, né, que são contemporâneos, ou tantos outros que a história nos mostra, quanto maior a nobreza, maior a dificuldade que esses espíritos passaram. Por quê? Porque não há mais relação entre conforto material e elevação moral. Nós estamos observando há muito tempo, e a literatura espírita ela é fantástica no que diz respeito a isso, de nos mostrar que o que mais nos impulsiona no caminho da evolução, o que mais faz nos evoluir é a doença, a miséria e a dificuldade. Então, quando nós não aproveitamos algumas situações confortáveis do ponto de vista material, tanto de material social, do meio em que nós estamos inseridos, da nossa condição financeira, por exemplo, ou social, e também da saúde do corpo físico, porque uma coisa, às vezes nós temos uma, às vezes não temos outra, às vezes não tem nenhuma, e às vezes tem as duas. E que bom uso eu faço desse recurso? E aí a gente vai vendo que muitas vezes, quando nossa vida está uma calmaria de benefícios materiais, eu não tenho problema material, financeiro, eu não tenho problema de saúde, eu não tenho nada, o que é que eu estou fazendo? Eu estou todo dia bonitinho, estudando, refletindo nas passagens do Evangelho, conectado com a minha religião, seja ela qual for, ou eu dou uma relaxada e eu estou mais interessado em aproveitar a vida, como as pessoas dizem, né? Aproveitar os benefícios desses recursos materiais. E aí, o que é que me faz me reconectar, muitas vezes, com Deus, com esse planeta, com a humildade? A dificuldade. É muito mais eficiente e real a nossa experiência positiva sofrendo, positiva de proveito moral, do que vivendo numa vida de benesses materiais, né? A nossa relação com a matéria é tão forte que a gente acha que quanto mais bens materiais, mais evoluído estou, como o exemplo do Sandro, né? Amigos, as questões seguintes vai estagiando, vai variando sobre a evolução dos mundos, mais materiais, menos material, como se comporta o espírito, como estão os espíritos mais evoluídos, e fica, então, como cenas dos próximos capítulos, a continuação desse capítulo 4, e quem tiver alguma curiosidade ainda sobre essas questões, temos o nosso grupo de estudo, todos os domingos, às 8 horas da noite. Nós vamos estar muito felizes em adicionar qualquer pessoa que tenha interesse em estudar. Amigo, mais alguma coisa? Sim, eu queria deixar aqui como referência, são várias questões aqui sobre essa transitoriedade entre os mundos, espíritos que vão para outros mundos, que voltam, como que é a característica perispiritual e física de cada globo, né? Ele fala de várias coisas que são questões muito pontuais, que não exigiriam muita discussão, mas eu acho que a leitura é legal. Mas para quem quiser ver da forma prática como que foi uma transição de um mundo para o outro, como é que foi o intercâmbio entre mundos, né? É uma obra que é muito divulgada dentro do ambiente espírita, que é Exilados de Capela, do Edgar Armond.
né? Ele fala muito bem como que espíritos que estavam encarnados num planeta reencarnam em outro, no caso a Terra, né? Em auxílio. São espíritos de vibrações completamente diferentes, né? E ali explica bem direitinho como é que dá esse processo. Mas é interessante também dizer aqui, ó, que o fato de um mundo ser mais evoluído do que o outro não significa que todos os espíritos desse mundo sejam mais evoluídos que de outro. Que essa heterogeneidade que tem hoje na Terra, por exemplo, de espíritos, tem em outros planetas também, salvo nos espíritos puros, né? E uma coisa interessante que tem ainda nesse capítulo, que talvez fosse ficar para trás, que eu gostaria de deixar grifado, é que espíritos puros têm a capacidade de escolher, de encarnar no mundo que quiserem, vamos por assim. Né? O espírito puro pode escolher ir para um mundo melhor. Agora, um espírito que está vibrando numa condição mediana, por exemplo, não pode escolher encarnar num mundo de luz. Isso é questão de mérito. Né? Ou seja, a via para subir precisa mérito, para descer todo santo ajuda, como a gente diz, né? Então, só para deixar claro que é mais ou menos assim que funciona, e que essa obra elucida muito essa transição. Eu já aproveito para me despedir, Lid, mas eu quero deixar, seguindo o que o Sandro fez antes, deixar o povo curioso aqui. Kardec, numa nota referente à questão 188 do Livro dos Espíritos, que nós não vamos ler aqui, ele vai dizer do nosso sistema solar qual é o planeta mais evoluído. Ele vai dar a ordem aí. Então, quem quiser saber o mundo mais evoluído do nosso sistema solar, leia a nota de Kardec na questão 188. Mas leia só a questão 188, não leia mais nenhuma, viu? Porque tem muita revelação aí. Vai ser muito para um dia só. Boa noite, aproveitando para me despedir, muito obrigado pela conversa, muito bom, sempre muito bom. Lide, parabéns pelo trabalho de dar conta de segurar eu e o Sandro na prosa aqui, porque nós tínhamos combinado de falar 2 horas ininterruptas e depois a Bruna ia editar para poder publicar, mas a Bruna disse que era muito trabalho, é impossível, então falou que é para a Lide dar uma sossegada em ordem. Sandro. Eu vou aproveitar, então, para dar o meu boa noite também. Obrigado, queridos colegas. Sabe, esse trabalho nos torna próximos, né? Já que a gente não está tendo contato, e isso faz a saudade diminuir, né? Apesar de que, falando essa semana com o meu irmão até sobre a saudade, e como a saudade é um sentimento bom, porque a saudade traz de volta para o teu pensamento aquilo que está longe. Né? Quando você sentiu saudade, é porque você sentiu mais perto algo que não está do teu lado. Então, saudade é um sentimento bom, né? Caetano Veloso diz, saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio, né? Então, que nós possamos amenizar essa saudade que nós sentimos de todos, nos vendo virtualmente, dividindo as mesmas intenções, os mesmos ensinamentos, né? E a doutrina espírita é fantástica nesse sentido, né? Que ela seja sempre um condutor na nossa vida, né? E possa nos encher sempre de saudade mesmo, né? Para que nos aproximemos. Uma boa noite, um abraço fraterno, um beijo no coração de cada um e até o próximo encontro. Sandro, uma vez eu acho que você falou numa palestra, saudade é sentimento que aproxima, né? Então é isso mesmo. Eu e a Bruna queremos agradecer os colegas, dizer que em nome dela eu dei uma podada nos amigos que adoram conversar. Mas eu sei que quem está nos ouvindo, fica que nem eu, de olhos atentos e ouvidos para escutá-los. É sempre uma alegria, um prazer estar com vocês em mais uma roda de conversa. E como eu falei antes, na próxima roda de conversa a gente continua esse mesmo capítulo. Então, quem acompanhou essa quinta, fica aí que faz o dever de casa do Emerson, né? E aí fica para a próxima quinta também. Um abraço meu e da Bruna, uma boa semana, que Jesus abençoe a todos. Tchau, tchau.
oração. Gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. O esforço a mais um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz,